Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Marcos. Nós vamos ler o capítulo 8, verso 27. Fique à vontade, Senhor, em nosso meio. Marcos capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 27, que diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, outros Elias, mas outros um dos profetas. E eles lhe disse: mas vocês, quem dizes que eu sou? E respondendo Pedro, ele disse: Tu és o Cristo. Amém? Você pode se assentar. Aleluia. Meninas, quando nós olhamos para esta cena, nós deparamos com a pergunta mais importante que já foi feita à humanidade. Muitos podem até estranhar essa pergunta de Jesus, mas o que nós precisamos compreender aqui, meninas, é que Jesus, ele não tinha dúvidas acerca de quem ele era. Jesus, ele não tinha dúvidas acerca da sua identidade. Ele não tinha dúvidas acerca da sua pessoa. Ele não estava ali em um momento de crise de identidade, ou até mesmo passando por aqueles momentos: quem será que eu sou? O curioso é saber o que a multidão pensava a respeito dele. Mas ele não estava curioso a respeito simplesmente do que as pessoas diziam ao seu respeito, porque ele sabia muito bem a sua identidade. Ele sabia, ele próprio disse o que? Eu sou o grande eu sou. Ele próprio disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então eu posso te garantir que aquela pergunta de Jesus não tinha nada a ver com crise de identidade, porque ele sabia exatamente quem ele era. Na verdade, esta pergunta, ela não refletia a opinião das pessoas ao seu respeito, mas sim um impacto na vida daqueles que caminhavam com ele. Primeiro, Jesus levou os seus discípulos a pensarem, quando perguntou para eles: deixa eu falar uma coisa, o que as pessoas aí fora estão dizendo ao meu respeito? E eles começaram a relatar o que as pessoas estavam dizendo quando Jesus vira para eles, para que eles pudessem fazer uma análise interna. E para você, quem eu sou? E para você, quem eu sou? Quem dizes que eu sou? Sabe, meninas, existem muitas perguntas que elas são extremamente importantes nas nossas vidas. Perguntas que perpetuarão para sempre. Como aquela: você quer casar comigo? Né? Olha, você quer essa posição de trabalho? São aquelas perguntas que elas vão marcar. E existem questões que nós teremos que nos posicionar, porque elas serão cruciais na nossa caminhada. Por quê? Porque eu creio que a maneira que eu decido me posicionar hoje estabelecerá os lugares que eu ficarei de pé amanhã. É o hoje que me prepara para amanhã. É o hoje que me prepara para aquilo que está vindo. Então a maneira que eu decido me posicionar diante das perguntas cruciais da minha vida é exatamente os lugares que eu ficarei de pé amanhã. Olha,
uma coisa eu tenho que te falar: se você deseja mudar o seu destino, você precisará começar pela mudança da sua visão a respeito de Deus. Tudo se inicia a partir de uma visão. Tudo. Sabe, o texto aqui, ele é muito claro sobre as variações de respostas em relação à opinião que as pessoas tinham a respeito de quem Jesus era. Meninas, não muito distante, até mesmo hoje, no século 21, nós encontramos inúmeras opiniões a respeito de quem é a pessoa de Jesus. Hoje, olha só, o nome de Jesus, ele é mais rodado do que uma nota de R$2. Todas as religiões o conhecem. Todo mundo já ouviu falar quem é Jesus. O nome de Jesus já esteve nos jornais, mesmo que seja por causa de escândalos. Mas já esteve em jornais, já esteve em revistas, em livros. Se você ver até uma caixinha de leite, vai ter um nome de Jesus. Muitos quartos de hotéis, até mesmo alguns que eu já fiquei, a primeira coisa que eu vejo tem uma Bíblia lá em cima aberta no Salmos 91. Ou seja, o nome de Jesus, sem dúvidas, é um dos nomes mais famosos deste mundo. Mas olha só, mesmo tão falado, mesmo tão mencionado, ele ainda se faz pouco conhecido por muitos, porque uma coisa é falar sobre Jesus, outra coisa é conhecer Jesus. A maioria das pessoas, elas não conseguem responder a esta pergunta que está cruzando séculos e está chegando aqui nessa noite e está te perguntando: quem tu dizes que eu sou? Hoje eu vim aqui para fazer essa pergunta em nome do Senhor, e Ele está olhando para você e está dizendo assim: filha, quem tu dizes que eu sou? Jesus, ele não está preocupado com a opinião das pessoas, mas ele quer saber o que eu e você achamos, não, o que eu e você sabemos de quem ele é. Porque se nós estamos caminhando com ele, Jesus, ele tem o interesse. E você, quem dizes que eu sou? Pastor, o que isso tem a ver com mudando destinos? Meninas, aperta o cinto, que tu vai entender. Essa pergunta, ela é tão crucial. Quem dizes que eu sou? Você sabe por quê? Porque esta pergunta, ela se tornaria tão importante para nós vivermos esses tempos de mudança, porque a resposta dela determinará a maneira que eu e você escolheremos conduzir a nossa vida. Nós caminhamos exatamente no nível da nossa resposta. E eu espero que com isso que eu acabei de falar, caia por terra todo o escândalo que você vê no meio da igreja. Porque o problema não é a igreja, o problema é a definição que as pessoas têm a respeito de Jesus. Porque eu caminho, eu conduzo as minhas escolhas, a minha vida de acordo com a resposta que eu tenho a respeito de quem Jesus é. Se eu vejo Jesus como um Pai íntimo, como um Deus soberano, eu caminho de acordo com essa soberania. Se eu vejo um Pai de acordo com sua santidade, eu caminho de acordo com essa santidade. Então não se preocupe. Não se preocupe com aquele que está escandalizando, ou com aquela roupa daquela irmã, ou com a música secular que aquela outra está cantando. Ei, cada um está revelando o seu nível de conhecimento a respeito de Jesus. Cada um está caminhando de acordo com a aliança que eles têm a respeito de Jesus.
você caminha exatamente no nível da sua resposta. Meninas, quem tu dizes que eu sou? A resposta a essa pergunta, ela afetará pelo menos 3 áreas em nossas vidas. Se você é uma mulher que deseja mudar o seu destino, preste bem atenção nisso. Primeiro, essa pergunta, ela afetará o nosso nível de crença. A Bíblia, ela diz assim, que a palavra de Deus, ela é como uma espada. Ela corta, ela é viva, ela é eficaz. Aqui nós todas temos a mesma Bíblia, de traduções diferentes, né? Mas nós temos a mesma palavra. Pastora, por que então ela é viva em umas vidas e não é viva em outras vidas? Por que ela faz na vida de um e por que ela não faz na vida de outro? Exatamente porque eu decido o que fazer com aquela palavra que está sendo liberada em minha vida. É por isso que essa resposta, a análise interna, que eu quero convidar você a fazer hoje, ela vai afetar esse nível de crença. Meninas, crenças são tudo. Eu posso chegar aqui e falar o quanto você é virtuosa, enquanto Deus faz e opera, e você pode estar sentado aí dizendo assim: você não sabe do meu problema, você não sabe do que eu estou vivendo. É fácil falar, você não sabe o que eu estou passando. Eu posso dizer o que quiser a respeito de Deus, mas se você decidiu e liberou que você não crê que isso pode acontecer na sua vida, não vai acontecer, porque Jesus, ele não invade a vida de ninguém, ele entra quando ele é convidado. O único que invade é Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor diz: eis que eu estou à porta e bato, e aquela que abrir, eu entrarei, eu cearei com ela, terei comunhão. Vocês sabem o poder da mesa, é um dos assuntos mais falados agora neste tempo de pandemia e pregado. Então, essa pergunta afetará o nosso nível de crença. Existem muitas mulheres que veem Jesus como um operador de milagres, outros veem Jesus como um grande profeta, outros veem ele como um grande, rabino, ou seja, um professor, um mestre. Então, com base em uma compreensão parcial de Jesus, inúmeras religiões falsas foram criadas. Conversões superficiais estão acontecendo devido a essa simpatização de alguma coisa que Jesus é. Eu quero o Deus do milagre, mas eu não quero o Deus do compromisso. Eu quero o Deus do professor, porque é uma área que eu amo de ensino, mas eu não quero o Jesus da renúncia. Eu quero Jesus do amor, mas não quero aquele Jesus que entrou na sinagoga e saiu chutando e quebrando tudo. Isso está levando uma falsa conversão, como se o evangelho ele fosse um mercado, na qual eu irei me servir naquilo que se encaixa para a minha vida. Muitas mulheres, elas têm consideração positiva a respeito de Jesus, mas elas estão completamente desapercebidas do seu alvo. Meninas, você pode falar de Jesus como profeta, você pode falar de Jesus um homem santo, você pode falar de Jesus um professor, um líder espiritual, e as pessoas elas vão concordar, porque ele é e foi tudo isso. Mas fale de Jesus, Filho de Deus, Salvador do pecado, o único caminho para o céu, e muitas pessoas ou multidões, elas desaprovarão a sua postura. Então o Senhor lhe faz essa pergunta nessa noite, e você, minha filha, Maria,
Graça, Aparecida, Elaine, e você, minha filha, quem dizes que eu sou? Você já respondeu essa pergunta? Qual é o seu nível de crença em Jesus? Você vem aos cultos todas as semanas e qual a crença foi estabelecida na sua vida? Porque você caminha exatamente no nível dessa crença. Você se parece com essa crença. Olha, existem muitas mulheres que elas estão à procura, desesperadas por mudanças de vidas, mas elas caminham completamente ao contrário daquilo que elas desejam. Seus comportamentos estão anulando as suas palavras e até mesmo o seu evangelho. As nossas atitudes estão anulando as orações que nós temos feito. Por isso que muitas delas não são eficazes. Sabe, a minha própria vida tem sido uma contradição do que eu desejo e do que eu espero. Quantas mulheres não estão nessa posição? Por isso tanta inércia espiritual, por isso tanta paralisação, porque o que eu vivo, o que eu falo não condiz com aquilo, o que eu vivo não condiz com aquilo que eu falo. Olha só, meninas, em 2 Reis, no capítulo 17, nós encontramos uma menção muito séria a respeito disso. Ali estava havendo um relato sobre a causa do cativeiro de Israel. E eu gostaria de me atentar especificamente para a partir do verso 15, na parte B, quando Deus vira para o povo: não subestime uma brecha. Eu vou repetir: não subestime uma brecha. Porque você viveu milagres, porque você viveu superação, porque você viveu provisão de Deus, não diz nada a respeito da sua maturidade espiritual. Não diz nada a respeito de intimidade, diz a respeito de misericórdia. Porque o povo de Israel foi aquele que viu os maiores milagres existentes em todos os tempos. E mesmo assim não foi o suficiente para gerar neles uma identidade de filhos de Deus. E ali naquele relato a respeito do cativeiro deles, Deus joga uma palavra tão forte neles, que falou o que para eles? Vocês estão seguindo ídolos sem valor, e vocês estão se tornando iguais a eles, sem valor. Você já pensou Jesus falar isso para mim? Para você? Vocês estão se tornando igual a eles. Meninas, em uma das definições de ídolos, o dicionário diz que é uma pessoa a quem se considera um exemplo a seguir. Um ídolo é uma pessoa ou algo a quem se considera exemplo de seguir. Escute aqui: todo ídolo faz um discípulo. Todo ídolo faz um seguidor. Nós nos tornamos parecidos com quem caminhamos, com quem observamos, com quem, mas a gente dentro da igreja não usa essa palavra, sabe? Idolatria, não. Mas a gente se torna parecido com quem a gente está observando, com quem a gente está ouvindo, com quem nós estamos caminhando. Meninas, com quem você parece? Com quem você parece?
Vamos lá, olha só. Nós não precisamos ir longe para vermos e observarmos os ídolos da igreja moderna. Nós não precisamos. Nós lutamos contra os ídolos que o mundo levanta. Somos perfeitos em apontar o dedo para outras pessoas e religiões e falar que eles são cheios de ídolos. Mas eu posso te dizer uma coisa: a igreja evangélica do século 21 está cheia de ídolos. Está cheio de ídolos. Porque o problema em si não é ser. Não são as pessoas que Deus está levantando na igreja. O problema não são elas. O problema não são as pessoas que Deus está usando nessa geração. O problema é o que eu e você estamos fazendo com aqueles a quem Deus está levantando para essa geração. As nossas igrejas estão cheias de ídolos. Você chega e diz assim: vamos lá, pastora Érica, eu passei o dia inteiro maratonando as suas pregações no YouTube. Pastora Érica, eu passo a semana inteira, deixa eu usar o meu pregador favorito, Hernani Dias Lopes. Sou apaixonada. Falo que o dia que eu sentar na frente daquele homem para ouvir, eu vou falar: Senhor, muito obrigada. Você talvez então pode dizer assim: pastora Érica, eu passo a semana inteira ouvindo horas e horas de pregações do Hernani Dias Lopes. Você sabe qual é o problema da nossa geração? Nós passamos mais tempo com homens e mulheres de Deus do que com o próprio Deus. Nós passamos mais tempo com homens e mulheres de Deus do que com o próprio Deus. A gente passa horas e horas ouvindo ministrações, mas a gente não passa hora e hora de secreto de Deus e eu. De Deus e eu. É como se a internet, a plataforma, o altar que Deus está usando hoje, virasse um cardápio e as pessoas estão escolhendo como se fosse uma degustação. O que eu vou comer? Elas não cultivam a sua vida no secreto e estão dependendo da nutrição do outro que passa horas no secreto. Horas no secreto. Os ministros vão lá, a gente vai, busca o pão, vida com Deus para vir maná novo, para não entrar na moda, mas ninguém quer buscar o próprio pão. Eu sou pastora de igreja, e lá na minha igreja eu já falo assim: ó, vocês vieram para o culto, quem vai pregar é a pastora Érica. Aí eles riem, não entendendo. O povo hoje está com o paladar muito aguçado, irmãos. Hoje você pregar Jesus é bom, eles falam que você não pregou nada. Hoje as pessoas estão tão seletivas, elas passam a semana inteira ouvindo grandes mulheres de Deus, homens de Deus. Aí chega no domingo, vai ouvir a pastora da igreja pregar, vai ouvir o pastor da igreja pregar. Ai, o pastor não pregou nada hoje, porque a palavra que a pastora Viviane Martinello falou essa semana, meu Deus do céu. Então eu chego para eles e falo assim: ei, cada um transborde na porção que Deus derramou sobre ele. Amém? Aí eles falam: amém. Mas está difícil. E isso está impulsionando pessoas a irem buscar, porque precisam produzir para um povo que está cada vez mais exigente. Você quer mudar
seu destino, Jesus ele está te perguntando: quem você diz que eu sou? Não estou te perguntando qual é a opinião da pastora Érica. Não estou te perguntando qual que é a opinião de fulana, de ciclana. Mas você, minha filha, quem você diz que eu sou? Qual é a experiência que você tem comigo? Qual foi o relacionamento de intimidade que você desenvolveu comigo? Quem dizes que eu sou? Se eu te coloquei para pensar e você está tentando definir, eu te convido a olhar para você e você vai ter resposta. Porque nós nos parecemos com quem idolatramos. Você se parece com Jesus? Ou você se parece com a pregadora, com o pregador, com o cantor, ou com quem você parece? O nível de nossa crença nos levará a uma segunda área que nos será afetada: a nossa vida. Primeiro a nossa crença, depois a nossa vida. Por quê, meninas? A maneira como você tem conduzido a sua vida, a maneira como você tem feito as suas escolhas, a maneira que você tem selecionado as suas amizades, os pensamentos que você tem permitido permanecer aí na sua cabecinha, o que você tem falado, a maneira na qual você tem se vestido, tem sido o reflexo desta resposta. A nossa vida está declarando bem audivelmente quem Jesus é para mim. Quem Jesus é. Não somente isso, meninas, dependendo de quem Jesus realmente é para você, você vai determinar em qual nível você irá amá-lo. Por isso que se eu chegasse aqui nessa noite e pedisse cada uma de vocês para definir o amor, nós não teríamos respostas únicas. Cada uma de nós definiria o amor de uma maneira diferente. Por quê? Porque a resposta, aquilo que nós falamos a respeito do amor, é o que nós tivemos de experiência com o amor. Muitas aqui foram traídas, muitas aqui já sofreram abusos, muitos aqui já tiveram péssimos relacionamentos de paternidade. Eu vivi isso, eu cresci dentro da igreja. E foi dentro da igreja, crescendo na igreja, por um homem que estava sentado no presbitério no domingo, na hora do culto, chegava em casa, eu era abusada. Dos meus 6 até quase 11 anos de idade, sofrendo abusos sexuais, psicológicos, emocionais. Então, a minha imagem a respeito de paternidade era uma bagunça. Porque a experiência que eu tive de paternidade com aqueles que eram íntimos de mim foram as piores. Porque meus pais foram embora para os Estados Unidos para poderem trabalhar, e eu fiquei na casa dos meus avós, e ali eu tive essa experiência. Quando Deus, e não me desviei dos caminhos do Senhor, porque eu falava assim: caramba, se dentro da igreja é assim, imagina no mundo. Eu morria de medo do mundo, menina. Morria de medo. Mas eu não conseguia ter intimidade com Deus. Por quê? Porque a minha crença e experiência a respeito de intimidade com aqueles que eram para me proteger foram as piores que eu tive. O desencadear dessa história é muito longa, está lá no meu livro, mas enfim, isso faz com que a gente venha estabelecer princípios em nossas vidas de acordo com aquilo que nós experimentamos. Então, por isso que a minha resposta, além de afetar o meu nível de crença, ele vai afetar o meu nível de vida.
Porque existem muitas mulheres dentro da igreja que elas estão relacionando com Deus somente como servas. Elas nunca acessaram o lugar de filhas. Servas são aquelas que trabalham, fazem o melhor. Olha só, pega uma empresa. Na empresa você vai ter, principalmente se for empresa que tenha, como é que fala? Que você vai ganhar comissão. Ali você vai ter um empregado que ele vai vestir a camisa da empresa, ele vai vender, ele vai ser um bom servo porque ele tem uma recompensa. O filho, vendendo ou não, ele é herdeiro. Vendendo ou não, ele tem acesso à herança do pai. Por isso que está cheia de mulheres cansadas dentro da igreja, porque elas estão relacionando o seu serviço de servir a Cristo como filiação. Mas o dia que elas entenderem que além de serva elas podem ser filhas, elas vão acessar este lugar de descanso, porque elas irão compreender, independente do quanto eu faço, eu tenho acesso à herança de meu pai. A caminhada se torna mais leve, a caminhada se torna mais tranquila, você não se cobra tanto. Então toda a minha vida está refletindo esta resposta. E este amor é que será a minha diretriz. Uns por amor matam, outros por amor matam não. Uns por amor morrem, outros por amor, eu amo, mas eu não vou morrer não. Meninas, o nível do teu amor por Ele será visto no seu cotidiano. Será visto no seu cotidiano. Em tudo que você é, em tudo que você faz, será exposto. Meninas, o Senhor está te perguntando, lá no teu espírito, quem dizes que eu sou? Quem dizes que eu sou? Terceiro ponto, a resposta desta pergunta, além de afetar o nosso nível de crença, as nossas vidas, ela vai afetar um dos assuntos mais falados do nosso século, o nosso comportamento. Comportamento. A sua vida prega. O maior panfleto de evangelização é a sua vida. É a sua vida. Tem dia que ela chega na igreja dando patada em todo mundo. Tem dia que ela entra na igreja descabelada. Tem dia que ela entra na igreja, não dá uma paz do Senhor. No outro dia ela entra na igreja sorrindo para todo mundo. No outro dia ela entra na igreja, a vida dela é igual uma montanha russa, porque ela colocou Deus no mesmo nível que ela está vivendo. Ao invés de ela ir para a realidade do Deus a quem ela serve, ela trouxe o Deus para a realidade que ela vive. Eu não estou falando que você não vai chorar, que você vai ficar triste. Não, mas ela tem compromisso. Ei, a minha vida prega, a minha imagem prega. Quando aquele irmão entra dentro da igreja e sabe que eu estou passando luta, e eu olho no olho dele e digo, a paz do Senhor, irmão. Ele olha e fala, meu Deus, Deus é na vida desta mulher. Quando você chega num lugar toda cheirosa, você sorri para a pessoa e a pessoa ela sabe, meu Deus, ela está com fulano ali morrendo. Nossa, como que Deus é na vida dela. Muitas vezes por causa do seu comportamento, pessoas aceitaram Jesus, e muitas vezes por causa do seu comportamento, pessoas se desviaram da fé. Meu Deus. A nossa comissão de frente
é como um trailer de um filme. E aquilo que eles estão vendo determinará se eles ficarão interessados em assistir o filme ou vou passar. Não é assim? Eu, antes de assistir um filme, a primeira coisa que eu faço é o quê? Eu vou assistir o trailer para ver se ele é interessante. Assim é a nossa comissão de frente, as nossas vidas. Ei, caminhe de acordo com o que você pensa a respeito de Deus. Pare com esse semblante de que está morrendo, de que está... E o pior não é isso. É que este comportamento fará com que você vá atrás de pessoas que alimente o que você está sentindo. Um dia desses, uma seguidora me mandou mensagem e ela disse assim: pastor, eu tive uma péssima experiência na igreja com uma mulher que eu fiz amizade, e essa mulher, ela me decepcionou tão grande, mas a decepção foi tão grande que hoje nem vontade mais eu tenho de ir para a igreja. Hoje nem vontade mais eu tenho para se relacionar. Eu falei com ela: minha irmã, sinto muito pela sua dor, que Jesus ele te dê força, mas decidir a sua caminhada cristã pelo erro de outra pessoa, você está precisando de ter experiência com Jesus. Nunca mais ela me mandou mensagem. Por quê? Porque comportamentos, emoções, isso é ciência, elas são viciantes. Então se torna um ciclo de autossabotagem, um comportamento vicioso. Você começa inconscientemente procurar pessoas que se simpatizam com a sua dor, com o seu problema. Parece que é uma maneira da gente se sentir confortável. Dor não é lugar para você se sentir confortável. Dor é lugar para você ser expulsa deste lugar. Quantas mamães nós temos aqui? Amém? Gravidinha. O bebê, quando está na sua barriga, ele está muito confortável. Muito confortável. Mas vai chegar uma hora que aquele lugar não vai mais conseguir suportá-lo. E aí virão o que, meninas? Virão o que? As mulheres que já tiveram filhos? Dores de parto. O sangue de Jesus tem poder. Não quero te assustar, é seu primeiro filho, não, né? Não quero. Meu Deus, eu tive parto normal, as duas. Eu tenho uma menina de 16 anos que vai fazer 16 anos e tive outra que que fez 12. As dores de parto são terríveis. É ou não é? A mamãe ir lá com o bebê, né? É seu? Foi normal? Não? Louvado seja o nome do Senhor. Meninas, pelo amor de Deus, a dor de parto, ela é necessário para que algo venha à vida. Então essa dor que você está sentindo, essa dor que está sendo promovida em você, é para que algo novo venha a nascer, não é para você se acomodar nisso. Não é para acomodar. Pare de colocar a sua dor num pedestal. Pare de idolatrar a sua dor, porque você está se parecendo com ela. Com ela. Quando nós olhamos para o Evangelho, todos os 4 perguntaram ou procuraram responder essa pergunta. Mateus, Marcos, Lucas, mas é o livro de João que a responde. Nesse texto de hoje que nós lemos, Jesus, ele está chegando ao fim do seu ministério terrestre. Estava chegando ao fim. E ele se volta para o seu discípulo e para os seus discípulos, e ele faz 2 perguntas. Que primeiro é: quem dizes os homens ser o filho do homem?
E aí os discípulos responderam, né? Informaram para ele o que a multidão estava dizendo. Meninas, perceba o relato das pessoas. Alguns acharam que Jesus era João Batista. João, ele tinha muitos seguidores antes de Jesus ser batizado por ele. E a mensagem de João Batista, era a respeito do quê? De arrependimento, a preparação para a vinda do Messias. As pessoas sabiam que Herodes havia assassinado João recentemente, decapitando. Então, com a pregação de Jesus, ela era semelhante à de João, porque ele falava sobre o arrependimento. Então, alguns acharam que ele era um bom pregador moral. Depois, outros falaram que ele era Elias. Por quê? Não é segredo nenhum que os judeus acreditavam que Elias, ele retornaria antes do Messias. Lá no livro de Malaquias, no capítulo 3 e 4, fala de um precursor que virá antes que o Messias chegasse. E nós sabemos que esse era quem? João Batista. Mas os judeus achavam que era Elias que iria voltar, né? Que ele que falava que o Messias iria chegar. E o terceiro, eles falavam que Jesus ou era um dos profetas, Jeremias, Isaías. Então eles pensavam que Jesus era como um outro profeta de Deus, né? Um outro milagreiro. Eles matariam, né, os outros profetas. Alguns deles foram mortos, então eles achavam que também, se ele é um dos profetas, vamos ver. E eu e você hoje? Jesus, ele faz essas perguntas não apenas aos discípulos, mas a nós. E a pergunta, ela está soando através das eras e está ecoando nos nossos ouvidos hoje. Quem você diz que eu sou? Quem? Aí que vem algo interessante, meninas. Automaticamente, muitas de nós podemos responder a pergunta do Senhor dizendo: Tu és o Cristo, Tu és o Messias. Você sabe o que significa essa palavra Messias? Sério? Será que nós sabemos o significado da palavra Messias? Nós, como não judeus, mas como cristãos ocidentais, nós sabemos o que significa a terminologia Messias? Presta atenção. Presta atenção. Se você deseja responder esta pergunta hoje, quando você estiver saindo daqui, você vai precisar saber o significado da palavra Messias. E é agora que o negócio vai estreitar para a gente. Porque talvez você tenha definido Jesus como profeta, ou milagreiro, ou provedor. Mas, se você deseja responder como Messias, você precisa saber o significado desta palavra. A palavra Messias, literalmente, ela significa manchar ou espalhar. E essa palavra, ela é muito usada no Antigo Testamento como um símbolo de mancha de óleo, ou a unção que era feita sobre uma pessoa escolhida por Deus para liderar, para governar, para ser dedicado para ministrar ao povo, os sacerdotes. Presta atenção, olha onde eu vou chegar. A palavra hebraica é Messias, mas a palavra Messias no grego é Cristo. Então, quando nós dizemos Jesus é o Cristo, nós estamos literalmente
dizendo o que? Jesus é o Messias. E no Antigo Testamento, 3 tipos de pessoas eram Messias, ou seja, ungidos. A Bíblia fala que eles eram reis, né? Então a gente vê o que? Samuel sendo ungido, a gente vê Davi sendo ungido, a gente vê Zadok, né, ungindo Salomão. Então quase todo rei do povo de Israel ou de Judá, eles foram o que? Ungidos para o serviço. Menina, presta atenção, acho que você já está entendendo aonde eu vou chegar. Então, quando eles eram ungidos a reis, significava que eles foram escolhidos por Deus para ser o governante, o cabeça do povo. Eles eram a autoridade absoluta na terra. Eu acho que você está sabendo já onde que nós vamos chegar. Jesus, ele também foi ungido. Na casa de Simão o leproso, Jesus estava almoçando ali com os seus discípulos. Todos os evangelhos registram que Lázaro estava ali juntamente com as suas irmãs, juntamente com Marta e com Maria. E enquanto Marta, ela preparava e servia comida, Maria estava fazendo o quê? Adorando. E a Bíblia diz que ela derramou um frasco de óleo na cabeça de Jesus e enxugou os seus pés com lágrimas. No dia da crucificação de Jesus, ele diante de Pilatos, ele foi interrogado por ele. E as escrituras destacam o que, meninas? Jesus respondeu o que? O meu reino não é deste mundo. Porque se meu reino fosse deste mundo, meus servos, eles estariam lutando para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas como meu reino não é deste mundo. Então Pilatos virou para ele e disse o quê? Ué, você está falando que você é um rei? E Jesus falou o que para Pilatos? Você diz corretamente. Meninas, dizer que Cristo é o seu Messias, é declarar que Ele é o teu rei. Você está preparada para permitir que Ele governe, lidere, seja a autoridade máxima na sua vida? Quem você diz que eu sou? Meu Deus, é eu que estou no comando da sua vida? É eu que te governo, é eu que te lidero. Sabe, meninas, nós temos dificuldade de compreender essa terminologia. Por quê? Porque a gente não é submisso a reino nenhum, né? Hoje no mundo ocidental, nós não gostamos de reis. Tanto que a América Latina, ela não tem rei. Tem? Não tem. Então nós não somos acostumados com isso, como países como a Inglaterra, que tudo é a rainha que governa. Nós não somos acostumados. No entanto, acreditar que Jesus é o Messias significa literalmente que Ele tem autoridade suprema sobre a minha vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz o quê? Que ele se tornou prisioneiro de Cristo, escravo de Cristo. Prisioneiro escolhe a roupa que ele quer vestir. Prisioneiro escolhe a comida que ele quer comer. O prisioneiro, ele escolhe qual hora que ele vai tomar o banho de sol. Não, ele está debaixo total de uma autoridade ali dentro daquela prisão. Ser prisioneira de Cristo não é essa prisão que o mundo nos ensina, mas é eu estar debaixo da autoridade de Jesus Cristo, que Ele governa todas as áreas da minha vida. Se é no luto, Deus é bom. Se é na vida, Deus é bom. Se é faltando, Ele é rei da minha vida. Se é tendo, Ele é rei da minha vida. Se é na doença, Ele é rei da minha vida. Mas se é na saúde, Ele é rei na minha vida. Se
Se Ele é o Messias na sua vida, por que será que nós temos tantas dificuldades em submeter ao teu governo? Messias, os profetas também foram o quê? Ungidos. Os profetas eram aqueles que eram incumbidos de falar a palavra de Deus para as pessoas. No Antigo Testamento eles proclamavam a verdade de Deus para os outros, eles revelavam os planos de Deus para o povo. Os profetas, eles também realizavam milagres, eles realizavam curas. Os profetas não apenas curavam, eles prediziam o futuro. Eles falavam ao povo de Deus. Quando você diz que Jesus é o seu Messias, você está dizendo que Jesus é o seu profeta. Se você está dizendo que Jesus é o seu profeta, então você aceita as palavras que Ele libera sobre a sua vida. Para de buscar 0800 profeta. Para de ir atrás de palavras que só trazem bem para o seu ego. Porque se Jesus é o Messias, o profeta da tua vida, a palavra que Ele determinar, a palavra que Ele liberar, Senhor, eu a recebo em nome de Jesus. Então não é somente crer nas palavras e na mensagem dEle, mas é viver. É viver. E por último, os sacerdotes eram ungidos. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram ungidos para quê? Para servir a Deus. E da mesma maneira, hoje nós temos diáconos, presbíteros, pastores, evangelistas, missionários, pregadores, todos. Pessoas que são ungidos de Deus para levar a palavra. Só que tem, meninas, que os sacerdotes, eles são mediadores entre Deus e a humanidade. Foram os sacerdotes que ofereceram sacrifícios por perdão dos pecados em nome do povo. O sacerdote, ele era um intermediário, ele era a ponte entre este mundo e aquilo que é eterno. Jesus, ele disse o que em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quem dizes que eu sou? Se você está dizendo que Jesus é o seu Messias, você está dizendo que Ele é o seu sacerdote. Isso quer dizer que não existe outro mediador entre você e o Senhor. Ele é o Cristo, então Ele é o meu Messias, então Ele é o meu profeta, o meu sacerdote e o meu rei. Qual dessas partes você tem deixado fora? Está aí o segredo da mudança do seu destino. Em qual pedestal está o Senhor na sua vida? Pare de substituir. O teu filho não é um Deus, o teu marido não é um Deus, o seu desejo de casar não é um Deus, o teu desejo de gerar não pode ser um Deus, o teu ministério não pode ser um Deus. O Senhor, Ele precisa ocupar o lugar de primazia. Você sabe por quê? Porque Ele é o único. Ele é o único que conhece o caminho que te levará a esse destino. Porque enquanto você continua fazendo pela força do seu braço, pela sua vontade, você não vai conseguir. Pare de aceitar Jesus pelas beiradas, aceita-o por inteiro. É por isso que Davi disse o que no Salmos 23? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me sustentam. Não é só o cajado não, é vara também. Só quem conhece os vales pode passar com você pelos vales.
Só quem conhece as montanhas pode te conduzir às montanhas. Então ele está falando, mesmo que eu vá neste vale da sombra da morte, que era um dos vales aonde eram levados os leprosos, aqueles que estavam prestes a morrer, porque dali ninguém saía vivo. Ele falava, Deus, eu posso estar neste lugar, que eu não temerei, se o Senhor estiver comigo. Davi, um rei, um influenciador, o homem mais famoso, mais rico, ele se comparou ao último animal da cadeia alimentar, ovelha, sem defesa, sendo o homem mais estrategista que você pode imaginar. A gente precisa baixar nossos títulos, a gente precisa descer do salto, abaixar nosso nariz. Nós não somos nada se a presença de Deus não for nas nossas vidas. Não somos nada. Se você tem dito que o Senhor, Ele é o Messias na sua vida, onde é que estão essas evidências? Onde é que estão as evidências destas respostas? Onde é que estão as marcas de uma mulher que escolheu o Senhor como seu rei, como seu profeta e como seu sacerdote? Onde é? Meninas, o apóstolo Paulo, ele disse assim: sejais meus imitadores, como eu sou de. Você sabe quem é que estava falando isso? Um cara fera, um homem que carregava um currículo invejável, um homem estudado. Ele foi mentoreado por um doutor da lei. Ele conhecia de cultura. Ele falava outra língua que era o aramaico. Ele era escritor. Olha só que currículo. Ele possuía uma posição de destaque na sociedade. Um homem que tinha dupla cidadania, que era romana. Diante de toda esta bagagem que o podia definir, meninas, preste atenção, diante de toda esta bagagem que ele podia usar, olha, me seguem porque eu sou um doutor da lei, me seguem porque eu sou conhecido, me seguem porque eu, diante de toda esta bagagem, ele o definiu pelas marcas que ele carregava. Sejam meus seguidores como eu sou de Cristo, porque eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Me sigam não por causa da minha habilidade, da minha capacidade e do meu currículo, mas seguem a mim porque eu sigo a Cristo. A gente está precisando abaixar a bola. A gente está precisando se despir diante do nosso Pai. E essa pergunta está sendo feita às nossas vidas até o dia de hoje, até que este dia chega em que Cristo apareça através de você completamente. Talvez não era o que você gostaria de ouvir hoje. Talvez essa não é a notícia que você estaria esperando. Talvez você achou que mudaria seu destino entrando numa faculdade. Talvez você achou que mudaria seu destino por tantas outras coisas. Talvez você achou que mudaria seu destino crescendo, subindo e aparecendo. Porque esta é a mensagem do século presente. A mensagem do século presente
é que reviravoltas em nossas vidas é crescer, subir e aparecer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui. O sucesso de Deus na vida de uma mulher não é as escadas que a leva à plataforma, mas é a cruz que a leva à morte. Porque é da morte que vem excelência. Quanto mais eu me diminuo, mais Ele aparece em mim. Quanto mais eu me desapareço, mais Ele aparece. Ruth, ela foi chamada de uma mulher excelente, quando Boaz falou para ela, né? Você é uma mulher excelente, quando ela ainda estava catando grão. Ela foi considerada uma mulher excelente, olha que matemática, quando ela ainda estava catando grão. O sucesso de Deus na vida de uma mulher não é as escadarias que atrasa a plataforma, mas é a cruz que a leva à morte. Por isso que, eu falei sobre isso no livro A Mulher Cristã e o Mundo Moderno, que a Bíblia diz assim, meu Deus, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de muitos o quê? Rubis. E a Bíblia continua ainda, diz o quê? A mulher que teme a Deus, essa será o quê? Talvez você está precisando falar isso para você. A mulher que teme a Deus, essa será louvada. Eu não achei nenhum outro versículo na Bíblia Deus dando louvor para outra pessoa. Já parou para pensar? Se você correr aí no Google e digitar o significado da palavra louvor, você vai ver que é engrandecer, elogiar, levantar, brilhar, um monte de definição. Meu Deus. Deus não falou para homens, desculpa, pegou mal. Só as mulheres, exclusivamente Deus falou para elas: se você me temer, eu serei o responsável em te enaltecer. Se você me temer, eu serei o responsável em soprar teu nome. Se você me temer, eu serei responsável em te levantar. Mas aquelas que temem ao Senhor, condicionou o louvor a temer. Porque uma mulher que teme a Deus é uma mulher que colocou Deus na posição certa. Então, como Deus não divide a glória dele com ninguém, ele sabe que essa mulher não tomará a glória para si. Então, quando as pessoas olham para ela, não vem ela, vem o Deus da vida dela. Deus quer que quando as pessoas olhem para você, eles saibam exatamente o que está fluindo através de você. Meu Deus, Deus estava naquele lugar. Deus estava operando ali. Deus mudou a minha vida. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Quer mudar o seu destino? E você, minha filha, quem dizes que eu sou?